Dia de aniversário no Dragão, o Porto faz 132 anos e Vilas Boas não esquece o que a Liga fez e volta ao ataque. Farioli já fez a antevisão do jogo com o Arouca de amanhã e temos mais declarações dos craques do Porto. Muito entusiasmo à volta da equipa, mas vamos por partes. Começando pelo aniversário do Porto. O Porto faz hoje 132 anos. É uma instituição centenária. O presidente do Porto, em declarações para festejar o momento, enalteceu o espírito de combatividade desta equipa, que representa bem o que é ser Porto. Acho que todos os adeptos neste momento concordam. A época ainda está no início, mas realmente a equipa mostra toda essa combatividade. Ele diz que essa combatividade é a alavanca que vai dar títulos no final da época. É uma promessa aqui do presidente, que não tem falhado muito nas promessas. A época passada ele disse que era financeiramente que ia tentar endireitar o clube e conseguiu. Esta época ele disse que ia ter o maior mercado de transferências e também conseguiu. Agora vamos ver se consegue os títulos. Tudo indica que sim, são sinais, mas ainda estamos muito no início. Ele aproveitou também para anunciar que brevemente vão ser reveladas as contas do clube e que finalmente o clube parece que saiu desse sufoco financeiro, mesmo tendo esse tal mercado de transferências, o maior de sempre. Achei interessante as referências que ele fez ao Jorge Costa, ao Nuno Pérez. O Vilas Boas nestas declarações parece comprovar que realmente esta equipa se motiva muito com essas referências, quer dedicar o campeonato ao Jorge Costa, ao Pinto da Costa, ao Nuno Pérez, e aquilo que dizia, estes problemas com a Liga, o facto da Liga estar claramente contra o Porto, estar a tomar estas decisões, com o Nacional da Madeira já foi o que foi, quase que adiava o jogo, e agora com o Arouca a adiar mesmo de uma forma até ilegal, eu acho que tudo isso vai motivar mais a equipa, porque realmente tem essa força, e o Vilas Boas acaba por verbalizar isso. Por isso fico muito curioso para saber como é que o Porto vai enfrentar esta semana com 3 jogos, com quase nenhum descanso. E o Vilas Boas atacou a Liga mais uma vez, disse que o presidente da Liga não defende os interesses, enfim, que ele já tinha dito, não é? Que não defende os interesses de Portugal, que a Bélgica está quase a apanhar Portugal no ranking e que a Liga não está preocupada com isso, antes preocupada em prejudicar o Porto, em prejudicar clubes que estão a representar Portugal nas competições europeias. Mais uma vez o Vilas Boas não usa aqui o argumento do Benfica. Óbvio que isto também pesa, mas não seria um argumento tão forte. Eu acho que até o argumento mais forte é esse. Acho que a Liga pensou mais no jogo com o Benfica, porque um jogo do Porto que joga com o Arouca, logo a seguir com o Estrela Vermelha e a seguir com o Benfica, vai-se cansar mais nos 2 primeiros jogos, para depois então no Clássico ter tudo para correr mal. Só que eu acho que com esta equipa não é bem assim. O Porto é verdade que enfrentou muitas lesões por causa do excesso de intensidade muitas vezes, mas meio que já conseguiu ultrapassar isso. Neste momento só o Luque de Jong e o Nuno Pérez é que estão lesionados, sendo que o Luque de Jong até pode já jogar com o Benfica. Ou seja, parece que ultrapassou essa fase. Ainda assim, claro que o Porto está preocupado. O Farioli voltou a dar descanso à equipa. Eu acho também aqui para ver se a equipa consegue ir fresca para estes 3 jogos, porque depois não há mais hipótese de haver folgas. Também já tínhamos dado a conta aqui que o Farioli usa estas folgas e alguns prémios monetários e jantares para cumprir certos objetivos, e a verdade é que a equipa tem cumprido objetivos, pelo menos defensivamente, isso é claro, é claríssimo, também em bolas paradas, então eu acho que também pode haver aqui alguma promessa com o plantel. O que é certo é que acaba por ser arriscado, uma folga tão em cima, mas podemos ver pelo outro lado, uma equipa que já tem os processos bem aliados, que tem estado bem, acaba por ter aqui o descanso para tentar não ir tão cansada para esses 3 jogos, que vão ser muito intensos. Dá também para os jogadores recuperarem um pouco psicologicamente de um jogo que foi até o último minuto, que deve ter sido muito desgastante, não só fisicamente como emocionalmente. O Farioli dizia que os jogadores não conseguiam estar de pé com aquela relva, então imaginem 90 minutos, ou seja, ele acha mesmo que eles estão cansados e deu-lhes esse dia de descanso. E o Porto continua os festejos durante o dia de hoje pelo seu aniversário, pelos 132 anos. Eu começo a achar, desenvolvo aqui uma nova teoria, eu começo a achar que o Arouca não quis participar da festa, porque o jogo do Porto com o Arouca ia ser no domingo, e talvez o Arouca pensou, como o Porto faz 132 anos, não vamos participar. Claro que pode não ter sido isto, mas brincadeiras à parte, eu acho que até foi mais pela Liga do que pelo Arouca. Ainda assim, o Arouca acabou aqui por mostrar muito interesse e muita vontade que o jogo fosse adiado. Há aqui interesses obscuros, claro, mas vamos acreditar que foi porque não quiseram fazer parte da festa, mas vão fazer parte da festa na mesma, porque amanhã, apesar de ser o dia seguinte, ainda se pode festejar o aniversário no dia seguinte. Não se pode festejar nos dias anteriores, mas nos dias seguintes pode-se. Portanto, o Porto amanhã espera-se que faça uma grande festa, e acho que até o aniversário do clube é mais uma motivação para esse jogo carregado de simbolismo. O Arouca tinha aqui a oportunidade de ser o clube que passava aqui despercebido, porque o Porto ia ter um jogo muito importante na Liga Europa. Depois ia ter um jogo muito importante com o grande rival do Benfica, e o Arouca podia aproveitar
esse fator para tentar apanhar um Porto desprevenido e distraído acabou por enverdar por esta confusão toda dos jogos adiados. Eu acho que agora, até dos 3 jogos, este é o que o Porto tem mais que ganhar para mostrar aqui a sua revolta, uma vez que nem para tribunal avançou, porque ficou ali na dúvida se podia, se o jogo ia ser muito adiado, então preferiu assim. Portanto, eu até acho que é o jogo em que o Porto vai mais motivado. Antes de avançar para os outros assuntos, apenas aqui, também para celebrar aqui o aniversário do Porto, vou tentar eleger o ponto que eu acho mais alto do clube. São muitos pontos altos, é muito difícil. Entre Liga Europa e Liga dos Campeões, eu pensei em muitos momentos que podiam aqui ser o ponto principal, o ponto alto, mas eu acho que para mim, claro que há outros momentos, mas para mim o momento mais alto do Porto foi a vitória contra o Benfica com o gol do Kelvin. Eu acho que aquele gol do Kelvin, até por ser um gol no último minuto, como nós vimos contra o Salzburgo, os golos no último minuto nos jogos mais difíceis valem sempre mais, são sempre mais saborosos. Então, contra o grande rival, no Dragão, com o Benfica, alguém ia ser campeão. Se fosse o empate, seria o Benfica em princípio campeão. Se fosse vitória do Porto, seria o Porto campeão. Portanto, decidir um título no último minuto contra o Benfica, ainda por cima com um jogador que era um outsider completo, com um golaço. Lembro-me bem desse jogo, eu estava no estádio, o estádio foi completamente abaixo com a festa. Portanto, eu acho que foi esse o ponto alto. Claro que há outros, se calhar ganhar a Liga dos Campeões foi mais importante, mas eu elejo o gol do Kelvin, como o momento mais importante, o ponto mais alto desta história de 132 anos, cheia de história. E já agora deixem nos comentários qual foi o ponto alto para vocês, se concordam ou se foi outro, porque realmente há muitos pontos altos. Para mim, eu acho que o mais marcante foi este, o gol do Kelvin. Continuando aqui na atualidade do clube, o Borja Sainz também falou. Ele recordou o momento em que decidiu jogar no Porto. Ele diz que entre o Norwich e o Porto, escolheu claramente o Porto, que não teve dúvidas. Disse logo ao empresário dele que sim, que era para aceitar. Portanto, ele dá aqui a entender que ele também quis muito vir para o Porto. Ele tem também essa garra, ele identifica-se muito com o espírito do clube. Ele diz que adora esta combatividade, a história do clube, portanto tem muito a ver. E nós vemos em campo, eu acho que todos os reforços do Porto esta época têm esse espírito do Borja Sainz, e o Borja Sainz adaptou-se muito bem. Tanto que o Borja Sainz faz-nos lembrar até vários jogadores antigos do Porto. Já falei do Derlei, do Lisandro, há quem até compara com o Quaresma, porque ele tem essa raça, realmente é um jogador a Porto. E eu achei interessante também que o Borja Sainz voltou a falar de Jorge Costa. Ele diz que custa muito falar disso, ainda se arrepia quando fala disso, mas achei interessante o ponto em que ele diz que o Jorge Costa entra em campo todos os dias com a equipa, e é graças a isso que a equipa consegue ficar ligada aos 90 minutos, ter toda essa raça e toda essa combatividade de jogar a Porto, graças ao Jorge Costa. Ou seja, mais um sinal claro de que este campeonato é para dedicar ao Jorge Costa, e isso pesa muito em momentos como o de Salzburgo, em que a equipa festejou tanto, aquela união toda, aqueles festejos que muita gente dizia dos rivais, parece que ganharam alguma coisa. Ganharam um jogo, mas eu acho que principalmente mostra esse comprometimento da equipa de não querer quebrar o ciclo de vitórias. Eu acho que foi principalmente isso. Porque o empate em Salzburgo nem era assim tão comprometedor, mas a equipa queria ter a 7ª vitória seguida. Foi mais um jogo em branco, mostrou-se aqui a importância de não sofrer golos, porque depois acaba por marcar o golo no fim. Mas toda aquela emoção tem a ver muito com esse querer mais, com esse não querer quebrar o ciclo, mostra essa união, essa vontade muito grande que esta equipa tem, que já não víamos há algum tempo, e que realmente este ano, o aniversário do Porto, festeja-se com uma equipa que honra esse passado. E isto acontece não só com os jogadores, acontece também com os adeptos. Como eu dizia ontem, o Porto bateu um recorde, conseguiu pela primeira vez esgotar os bilhetes para um jogo em apenas 2 horas, foi um recorde total, o clube nunca tinha conseguido tal feito. Mostra o entusiasmo dos adeptos, essa união toda da equipa e dos adeptos. Eu até arriscaria dizer, sem saber, sem ter aqui dados, sem ter provas disto, mas eu arriscaria dizer que talvez essa folga do Porto no sábado esteja relacionada com a vitória, com esse não quebrar do ciclo de 7 vitórias, porque nós sabemos que o Farioli motiva a equipa muito por objetivos e com recompensas. Essa folga pode ter sido até essa recompensa, que calha bem para a equipa recuperar fisicamente para essa série de jogos, mas também é menos um treino. O Porto vai jogar com o Arouca quase sem treinos, acabou por treinar em Salzburgo. E aproveito já então para falar da conferência do Farioli, que ele falou hoje, fez a antevisão do jogo com o Arouca, e falou exatamente sobre isso. Ele disse que no treino de Salzburgo, que gostou muito da entrega da equipa, e ele deu o exemplo do Eustáquio. Ele diz que há uma foto, não sei se está nas redes sociais, se alguém souber pode deixar nos comentários, não sei onde é que está essa foto, mas ele diz que há uma foto do Eustáquio a festejar um golo, e que não é um golo, é apenas uma jogada. Portanto, ele diz que adorou essa entrega. Eu tenho notado essa entrega durante os jogos. Eu falei disto no jogo com o Salzburgo, que o Kivior e o Bednarek, quando fazem um corte, quando conseguem evitar que o adversário remate ou crie perigo, eles festejam como se fosse um golo, e o Farioli realmente valoriza isso, e é a imagem de marca da equipa, e o Eustáquio é realmente um jogador assim. Pode não ser o jogador que tem mais qualidade para jogar neste meio campo, até porque a concorrência é muito forte, mas acaba por ser um jogador fiável nesse jogar a Porto, e como ele dizia até no início da época, este ano ele é mais uma espécie de capitão, mais para passar a mística para os jogadores do que propriamente para jogar, mas de qualquer forma está apto, e houve aqui
momentos em que o Porto tinha poucas opções e o Eustáquio entrou e entrou bem. E portanto Farioli deu esse exemplo. Ele disse, e isso também me surpreende um pouco, ele disse que não gostou da equipa, nem no jogo com o Nacional, nem com o Rio Ave, nem com o Salzburgo, que estava muito preocupado e que esse treino na Áustria, depois do jogo com o Salzburgo para a Liga Europa, que o descansou, porque acha que a equipa está com muita vontade de inverter esse ciclo de maus jogos. Eu achei que o Porto até jogou bem contra o Rio Ave, achei que ele tinha exagerado ao dizer que não estava satisfeito, mas pelos vistos não está mesmo. É o tal perfeccionismo do Farioli, que tem dado bons resultados, tem feito com que a equipa tenha 7 vitórias seguidas, mas realmente é muita exigência do Farioli, e ele diz que não gostou das 3, ele junta as 3 exibições. De facto, com o Nacional foi uma exibição apagada, eu acho que muito pelo cansaço das seleções. O Farioli podia perfeitamente justificar com as seleções, mas ele prefere dizer que não gostou, que quer a equipa sempre em alta. Com o Rio Ave eu acho que o Porto joga bem, acho que ele não tem razões para dizer isso. Com o Salzburgo ele próprio já se tinha desculpado com o relevado, mesmo assim ele a dizer que não gostou, e também é verdade que muita gente, como nós temos aqui no vídeo e muita gente comentou, de facto foi uma exibição mais fraca, mesmo assim consegue ganhar. Isto dá até mais motivação, eu acho, para o futuro. Quando a equipa joga mal, ganha na mesma. Então isso descansa até mais os adeptos. E todos sabemos que uma vitória no último minuto é sempre uma injeção muito grande de moral para a equipa. No entanto, o Farioli também diz que sabe que não vai dar para ter essa intensidade toda o tempo todo, mas quer. Isso é engraçado, mas ele diz que sabe que não vai dar sempre, ou seja, ele vai ser sempre exigente, vai sempre pedir essa intensidade, mas realmente não dá. Então com este ciclo de jogos, ele próprio diz que o calendário a apertar não vai conseguir ter sempre toda essa intensidade de jogo. Isso é natural, mas o compromisso da equipa às vezes é mais importante que a intensidade. Nos momentos em que a equipa não conseguir ter toda essa intensidade, essa pressão, esse domínio de jogo, haver essa união que houve no jogo com o Salzburgo, essa vontade de ganhar na mesma, essa solidez defensiva que eu acho que é essencial, acho que o Porto continua no bom caminho. E então o Farioli ia dizer que não quer complacência, que quer que todos continuem focados. Ele deu a entender que, já sabíamos no fundo, que o Luke de Jong não vai jogar com o Arouca. Ele falou desse jogo com o Arouca, ele diz que o Vasco Seabra, aquilo que eu já tinha dito no vídeo anterior, que esteve a ver as estatísticas e o Vasco Seabra tem um ótimo histórico com o Porto, confirma-se aquilo que eu tinha dito. Eu não sei muito bem quantas vitórias ele tem com o Porto, eu acho que são 3. Ele tem mais vitórias e empates do que derrotas, que é uma coisa rara num treinador. E o Farioli, mais uma vez, a mostrar que conhece bem o adversário, a falar mais uma vez do estilo de jogo da equipa. E foi interessante quando o jornalista lhe perguntou se não achava que o Arouca era uma equipa que reage mal quando é muito pressionada, e sendo o Porto uma equipa tão pressionante, se não vai ser um jogo fácil para o Porto, o Farioli fez logo questão de falar de jogo com o Sporting. Ou seja, ele viu os mesmos jogos todos do Arouca. Ele diz que no jogo com o Sporting, enquanto o Arouca não viu o cartão vermelho, o Sporting, mesmo fazendo pressão, não conseguiu incomodar. Ou seja, ele está atento, ele analisa muito ao detalhe. Isso aí é um descanso que de facto toda a gente tem. Sabemos que ele é muito detalhista também nesse aspecto. Portanto, o Farioli está preparado. E eu diria que, estando preparado e conhecendo tão bem o adversário e com este extra da motivação e da injustiça, eu acho que se o Porto for prejudicado será mais com a Estrela Vermelha, que irá entrar mais cansado. Eu acho que com o Arouca o Porto vai entrar com tudo. Esta é a minha previsão. Vamos ver amanhã, não sei. Faltam poucas horas para sabermos se é verdade ou não. Mas pelo menos o Farioli ia mostrar mais uma vez que conhece bem o adversário. Eu dou-me a impressão até que ele estuda mais os adversários do Campeonato Nacional do que das competições europeias. Dou-me a impressão que o Salzburgo, ele foi um bocado surpreendido ali com aquela pressão toda no meio campo. Mas no Campeonato Português realmente ele tem sido perfeito nesse aspecto. E o Farioli também falou sobre o entusiasmo dos adeptos, a recepção que teve no aeroporto. Ele diz que isso mostra bem a paixão dos adeptos. Ele diz até que às vezes dá passeios pelo Porto e que vê sempre camisolas ou bandeiras do clube, o que mostra que os adeptos gostam do clube. No entanto, ele diz que o futebol é momento. Eu acho que ele não usa bem estas palavras, mas ele dá a entender isto, que ele tem perfeita noção de que é preciso continuar a ganhar para justificar todo esse entusiasmo. Portanto, nisso o Farioli mantém sempre os pés assentos no chão. Eu dou a impressão até que ele equilibra bastante. Quando a equipa está mais para baixo, ele tenta puxar para cima, como aconteceu com o Nacional. Quando a equipa está mais entusiasmada, ele tenta colocar os pés no chão. Nesse aspecto, acho que ele tem gerido bem o emocional da equipa. E, de facto, o entusiasmo vai crescendo. Tudo isto é uma espécie de efeito bola de neve. Eu hoje vi uma estatística que dizia que o Estádio do Dragão é o estádio com maior ocupação em Portugal. Ou seja, superando até estádios maiores, como o do Benfica, por exemplo. De facto, tem esse entusiasmo. Os adeptos têm aparecido em massa sempre. E, portanto, é uma equipa que conta sempre com o 12º jogador, que está a ser empurrada com estádios cheios. Nesse aspecto, está com a força, está na máxima força mesmo. Teve aqui fases de maiores lesões, de maiores dificuldades, mas agora também tem quase as opções todas, só faltou o De Jong, que está quase a voltar. E que entra agora numa nova fase que eu acho que é também tentar surpreender o adversário, porque como vimos com o jogo de Salzburgo, isto vai começar a acontecer cada vez mais. Os adversários já conhecem a forma de jogar e começam a anular mais o estilo de jogo. Deu para ver com o Salzburgo, aquilo que dizíamos no vídeo de rescaldo desse jogo,
a pressão no Frolt e no Gabri Veiga, que obrigava o Varela a construir jogo, quando o Varela precisava era de defender, e deu ali bastante confusão no meio. O próprio Zaidu ficou ali um bocado perdido por ter de jogar pelo meio, e o Salzburgo foi a primeira equipa que criou 4 oportunidades de golo muito perigosas, chegou até a marcar. Depois o golo é bem anulado, mas de qualquer forma criou bastante perigo. O Porto continuou com a solidez defensiva, isso é essencial, mas tem também que encontrar aqui forma de contornar adversários que já conhecem a forma de jogar da equipa, e para isso é essencial ter as opções todas. Aquilo que eu dizia, eu acho que o Porto com Alberto Costa vai ser muito diferente, vai ser um Porto mais explosivo. O Porto, para fazer pressão alta, precisa muito daquele lateral direito. Ontem eu dizia que o Porto também precisava de um lateral esquerdo melhor. Muita gente nos comentários concordou que, de facto, o Francisco Moura está-se a mostrar curto, não entendo porquê, está em baixo de forma, não é o Francisco Moura da época passada, e o Zaidu está a subir de forma, mas é um jogador que tem as suas limitações. No entanto, como dizia muita gente nos comentários ontem e bem, ele é um jogador muito rápido, causa desequilíbrios, mas tem algumas limitações, que do lado direito com o Alberto Costa parece que o Porto está mais sólido. Portanto, essa recuperação dele acho que vai ser essencial para esta série de 3 jogos. E depois ter opções como o William Gomes, que sempre que entra é uma espécie de arma secreta, imparável, que marca golos de todas as formas efetivas ali do lado direito, marca golos à Hulk, como dizia o Zé Pedro, como dávamos conta ontem no vídeo, há Robin também a compará-lo com o Robin. Como alguém dizia ontem nos comentários, Hulk Gomes, ou alguém também que dizia William Golos, já tem várias alcunhas, que realmente encaixam nesse perfil de jogador explosivo, que vem do banco e o Porto precisa de mais. Eu acho que o Rodrigo Mora também é muito essencial aqui, para quando o Porto estiver bloqueado como com o Salzburgo, mais uma opção, William Gomes, Rodrigo Mora, todos esses suplentes, que tem que trazer mais qualquer coisa, mais explosivo. Eu acho até que é mais esses 2 jogadores. O Denis Gul também, enquanto não tiver Luke de Jong, para dar outras opções nesses jogos mais bloqueados, mais táticos. Eu continuo a achar que o William Gomes e o Rodrigo Mora até podiam ser titulares. No entanto, eu entendo que o PP e o Gabri Veiga são mais velhos, mais experientes e também têm muita qualidade. No entanto, o facto de eles entrarem de início e serem titulares acaba também nestes jogos em que o adversário estuda melhor, parecer que jogam menos, mas às vezes é mesmo essa questão, que o adversário já os consegue anular melhor. No entanto, eu acho que o Mora e o William Gomes estão a ser trabalhados defensivamente, dá-me essa impressão. Eu hoje revi um lance em que o William Gomes perde uma bola e recupera rapidamente e o Farioli aplaude a recuperação dele. Ou seja, eu acho que estão a ser trabalhados defensivamente. E aqui o desafio é eles não perderem a sua explosividade e a sua criatividade, o Rodrigo Mora e o William Gomes, e ao mesmo tempo tornarem-se melhores defensivamente. Eu acho que é isso, eles estão a ser trabalhados para isso. No entanto, eles estão a ser chamados agora, eles são essenciais agora, mesmo ainda a ser trabalhados, e o Porto precisa de ganhar os jogos agora, aumentar esse recorde. O Farioli, que está com esse tal recorde que só o Vilas Boas tinha conseguido, de 7 vitórias seguidas, atrás desse recorde de 11, que foi o máximo que o Vilas Boas conseguiu, que ainda é possível, ganhando estes 3 jogos complicados durante esta semana, fica apenas a 1 de igualar esse recorde, e eu acho que vai ser essencial no jogo da Arouca, um Frolt mais solto, mais à frente, porque eu acho que o Arouca vai ser uma equipa mais defensiva, acredito nisto. Nós temos visto, as equipas recuam mais, é verdade que a pressão alta acaba por surpreender um Porto que ataca muito, que pressiona muito na frente, mas eu acho que o Arouca vai defender mais, e se o Arouca vier com o autocarro, o Frolt é o abre-latas, porque ele é muito prático a surgir à frente e a abrir linhas, com o Samu a arrastar os defesas. Vamos ver como é que ele sai, porque o Frolt tem sido muito marcado, ele tem estado mais apagado nestes jogos e ele é essencial. Claro que ele continua a fazer todos os equilíbrios ali do meio campo, o lado direito do meio campo continua incrível com ele, mas agora com o Alberto Costa a ver se ele se solta mais também, e ele tem que conseguir contornar toda essa marcação que tem tido, porque ele é essencial, neste momento eu acho que ainda é o melhor jogador do Porto. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa previsão para o jogo do Porto com o Arouca? Quanto é que acham que vai ficar esse jogo? Qual é o vosso prognóstico? Quem é que acham que vai marcar os golos? Qual é que vocês acham que vai ser o 11 inicial? Há aqui muitas dúvidas, porque vamos começar esse ciclo infernal de 3 jogos em apenas uma semana, e vai haver aqui mudanças. Como muita gente comentava ontem, com certeza o Farioli vai fazer várias alterações nos jogos. Portanto, quais serão as primeiras alterações? Quem é que vai jogar? Será que o Alberto Costa já entra a titular? Será que o William Gomes passa a titular ou vai continuar a ser essa arma secreta? O próprio Rodrigo Mora aqui também na calha para entrar. Será que Denis Gul pode até render o Samu em algum destes jogos? Pode ser já no Arouca, sendo o jogo de menor cartaz. E há muitas dúvidas, enfim, também entre o Zaidu e o Francisco Moura, entre o Varela e o Pablo Rosário, enfim, várias dúvidas aqui. Já agora eu quero saber de vocês também qual foi o ponto mais alto dos 132 anos do Porto. Qual foi para vocês o momento mais marcante? São muitos e acaba por ser aqui uma forma de festejarmos também esse aniversário aqui no canal. Digam qual foi o vosso ponto alto do Porto. Eu já disse que para mim foi o gol do Kelvin, mas há muitos mais. Eu poderia até eleger outros, mas vou eleger este,
Claro que há muitos, mas eu peço-vos escolham um. Vejam se conseguem escolher um no meio de tantos. Quero saber também o que é que vocês acharam da conferência do Farioli e das declarações dele, das declarações do Vilas Boas, que continua indignado com a Liga de Clubes. E também qual é a vossa expectativa para estes 3 jogos, não só para o jogo com a Arouca, porque isto vai ser quase um jogo só, porque vão ser 3 jogos muito seguidos. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.